Em fevereiro ainda, dá-se um acontecimento importante. O general Spínola vai publicar um livro a que dá o título Portugal e o Futuro. Quando o Spínola resolve não aceitar o convite para continuar como governador e comandante-chefe, e ele vem, o Spínola já estava a preparar, desde o começo, muito antes de ele sair da Guiné, o seu livro. O Portugal e o Futuro começa a ser preparado, creio que até no final de 72, e em agosto ou setembro, talvez setembro de 73, ele já tinha o livro praticamente terminado. E é então depois que ele é nomeado mais tarde para vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas aí ele já estava absolutamente determinado a que acontecesse o que acontecesse, o livro ia sair. Ele até me disse, se for preciso, publica-o no estrangeiro. Quando ele terminou a última comissão, foi substituído por general Tancou Toriz e veio para vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, voltou a falar num livro, e eu, sempre a memória não me falha, foi o general Costa Gomes me disse que ele tinha o livro pronto, que o livro ia ser publicado. E eu chamei-lhes a atenção para que os oficiais do Exército não podiam fazer publicações sem autorização dos superiores hierárquicos. Só que ninguém descobria bem de onde deveria vir essa autorização superior, não foi? Era o Ministro da Defesa. Mas que o Ministro da Defesa podia era, se achava que realmente a matéria do livro transcendia o Ministério, era apresentar ao Presidente do Conselho. Mas, sob esse aspecto, não era necessário ir ao Presidente do Conselho. Porque o professor Círio Cunha tinha a certeza absoluta, como eu tinha, que o livro ia produzir uma bomba no país. Eu comuniquei ao professor Marcelo Caetano e o professor Marcelo Caetano fez esta sugestão. O superior hierárquico direto do general Spínola é o general Costa Gomes. Portanto, o general Costa Gomes que deu um parecer sobre o livro. E o general Costa Gomes deu um parecer sobre o livro que era favorável à publicação do livro. Eu não me conformei. Voltei a falar do Dr. Marcelo Caetano e o Dr. Marcelo Caetano, nessa altura, disse: bem, já há a opinião do chefe de Estado-Maior-General, não vamos criar agora aqui um conflito, um problema, autorize. E eu autorizei, mas no despacho que dei, eu frisei que autorizava baseando-me no parecer do Sr. General Comandante do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas que não tinha lido o livro. Na minha convicção, o Círio Cunha leu. Claro, não quis tomar foi a responsabilidade de escrever que o livro não devia ser publicado, ou o livro podia ser publicado, e portanto, pela primeira vez, um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas vai fazer comentários ao livro. Como viria a escrever em 1974, no seu livro Depoimento, Marcelo Caetano, aliás como Silva Cunha, tinha dúvidas de onde deveria vir a autorização para a publicação de Portugal e o Futuro. Autorização superior ou autorização ministerial?
Ao mesmo tempo, Marcelo debate-se com um dilema. Ou admite a publicação do livro, ou compromete-se ao proibir a publicação de uma obra cujo autor tinha sido recentemente condecorado com a Torre e Espada e nomeado vice-chefe de Estado-Maior-General. Opta por autorizar. O livro vinha a ser preparado há muito tempo, não é o Spínola que o escreve, mas as ideias que lá estão são perfilhadas por Spínola, ainda que dizem que quem o escreveu foi o Major Pereira da Costa, mas o que é facto é ele que assume, e o livro tem uma importância muito grande, porque vem trazer ao de cima a questão colonial como uma questão que tem que ter uma solução política e não uma solução militar. O Portugal e o Futuro, parecendo que não, apesar de ser posições muito moderadas para a época, mas parecendo que não, é um grito de alerta. Porquê? Há um oficial-general, que era comandante-chefe, um homem com prestígio, digamos, de comandante militar em combate. E é ele que encabeça o movimento de contestação à política, porque até aí, para o governo, a política, a guerra e o ultramar era tabu. Não se podia falar nisso. Só o facto de se falar nisso veio a Banaras, foi realmente uma pedrada no charco. Há o Portugal amordaçado, por um lado, e depois há o Portugal e o Futuro, que é já de facto a certidão de óbito do regime, dada por alguém que era uma grande figura do regime e tinha sido uma grande figura da guerra colonial. Gostes ou não, eu até tenho simpatia pela imagem do general Spínola, que era um ingênuo no meio daquilo tudo, apesar do percurso fantástico que teve, mas dá ali um contributo decisivo para que a Revolução se faça e é a grande figura da fase inicial da Revolução, com toda a sua ingenuidade e impreparação política. Mas o Portugal e o Futuro, eu lembro de comprar muitos exemplares para mandar para a França, para levar para todo o lado, na livraria, que era uma das livrarias principais de Lisboa, que era a Apolo 70, ao lado do Campo Pequeno. Era a maior livraria em termos de movimento, deve ter sido a que mais vendeu Portugal e o Futuro, porque eram as carradas que chegavam. Eu depois fui editor e já tinha uma grande paixão por livros, fiquei sempre com essa imagem dos caixotes a chegarem de Portugal e o Futuro e a venderem-se como pãozinho pequeno. O livro é um guarda-chuva onde cabe toda a gente, não é? É importante porque, obviamente, é uma posição política fortíssima dos Spínola e com o apoio do Costa Gomes, dos dois generais de top na hierarquia das Forças Armadas, por isso o Marcelo o considerou como um golpe de Estado anunciado, e é onde se abriga o movimento dos capitães, onde se abrigam os descontentamentos militares e onde se abriga aquela franja de oficiais tipo tenentes-coronéis, que estavam na hierarquia, no comando de unidade, e que, tendo aquele livro e os dois generais como retaguarda, não vão contra o movimento anti-regime. Portanto, é um guarda-chuva onde cá muita gente. O lançamento do livro do Sr. General Spínola de Portugal e o Futuro foi uma dose de adrenalina para muitos, e para mim também foi. Porque, digamos, ele punha ali preto no branco, primeiro, que não havia solução militar, segundo, que era preciso arranjar uma solução política. Disse aquilo que eu já lhe disse uma vez, é que não se pode estar a morrer hoje para garantir que se morra amanhã, que era o que se estava a passar, no fim de contas. E trazia um projeto político, possivelmente já ultrapassado ao tempo, mas o livro foi extremamente importante, deu um grande impulso, digamos, à conspiração, não é? Deu um grande impulso. Nós usámos-lo como bandeira na altura. Eu lembro-me que a malta andava com o livro e dizia: já leste a Bíblia, tens aqui a Bíblia, não sei o quê e tal. Usámos-lo claramente como arma de arremesso. Agora,
O que é facto é que as teorias que o Spínola defende no livro, a teoria da federação, já estava claramente ultrapassada. A verdade é que quando o Spínola publica Portugal e o Futuro, em que ele estava convencido que ia ser a grande pedrada no charco, o MFA já estava em marcha. E o Spínola não tinha contado com isso. Evidentemente que o Spínola gostaria e teria aproveitado a dinâmica do movimento dos capitães, mas quando o movimento dos capitães evolui para a sua componente política e se transforma no movimento das Forças Armadas, isto passa-se no princípio de março de 74, é exatamente também na altura em que o Spínola lança o seu livro. Isto é, e há dois fenómenos que são concorrentes, que é o Portugal e o Futuro e o MFA, mas que nenhum deles está um na origem do outro. A 20 de fevereiro, 2 dias antes da sua publicação, Marcelo começa a ler o livro que Spínola lhe oferecera. Leu de uma assentada. Conta anos mais tarde. Já não larguei a obra antes de chegar à última página por alta madrugada. E ao fechar o livro, tinha compreendido que o golpe de Estado militar cuja marcha eu pressentia há meses era, agora, inevitável. Apresentamos os dois, ele esteve a discutir, dizendo que o livro tinha uma parte política muito grave, porque iria agitar a opinião pública portuguesa e que isso era contrário ao esforço de guerra que estávamos a fazer, e que ele achava que se deviam tomar duas soluções. A primeira solução era ele meter-se como primeiro-ministro. A segunda solução, a outra ação, era nós irmos ao Presidente da República dizer que o primeiro-ministro se queria demitir e para tomarmos um de nós a função de primeiro-ministro. Eu respondi-lhe imediatamente que não estava interessado nada em política e que não foi para isso que eu tinha dado o parecer sobre o livro. Se o senhor Presidente do Conselho achava que não podia continuar a governar o país depois da publicação do livro, era ele que se devia dirigir ao Presidente da República. O Marcelo Caetano, perante a publicação do livro, vai apresentar a demissão dele ao Américo Tomás, ao Presidente. O Presidente não aceita a demissão do Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, e diz: não, o senhor não vai nada demitir-se, o senhor continua no posto, é Presidente do Conselho de Ministros, o senhor vai criar condições para exonerar rapidamente dos seus cargos o Costa Gomes e o Spínola. Não queremos esses dois generais. No dia 4 de março, em que nós estamos numa reunião em casa do pai do Luís Macedo, que era brigadeiro e estava em Angola, e mal ele sonhava que o filho andava a fazer reuniões conspirativas na casa dele, temos a informação de que o Marcelo vai no dia seguinte à Assembleia Nacional. Bem, e nós dizemos, com o agravar da situação, o tipo é capaz de ir prender o Spínola. Em consequência do que pudesse acontecer em São Bento, o Marcelo Caetano podia mandar prendê-lo, por causa do Portugal e o Futuro, etc. E então decidimos, ali na reunião, rapidamente, que eu e o Telo íamos à casa do Spínola e íamos contactar o Spínola. Eram umas 11 da noite, 10, 11 da noite, quando chegámos à casa do Spínola. Ele aparece-nos do roupão e dizemos ao meu jornal: o Presidente do Conselho de Ministros, o Marcelo Caetano, amanhã vai à Assembleia Nacional. E nós estivemos a analisar a situação, nós receamos e admitimos que ele vá lá e dali saia a decisão de o prender. Então o que é que nós viemos aqui fazer? Viemos dizer para o senhor ir dormir esta noite a uma unidade militar, já está preparado para o receber, seria a Escola Prática de Cavalaria, até é uma unidade da sua arma. Eu, a posteriori, reconheço que isto é má asneira, seria o precipitar tudo. Agora nós dissemos:
Nós não podemos deixá-lo prender. Se eles o quiserem prender, depois que tenham coragem e vão lá prendê-lo à unidade. E o Spínola diz, nem pensem nisso. Isso é o fim. Não pensem nisso. Eu não alinho uma coisa dessas. Não, mas é preciso tomar atitudes e o senhor não pode ser preso. Não, se me prenderem, e depois vem com outra teoria, não é o discurso, mas se me prenderem, façam uma grande manifestação. Verdades, porque eu tenho alguém no governo que está comigo e eles tomarão posição. O Spínola disse que negativo, não saía de casa para ficar ali. Portanto, nós ficámos descansados e no dia 5 fizemos nós, o movimento também, de oficiais das Forças Armadas, fez o seu último grande plenário, com 196 presenças, em 5 de março de 1974. Foi o último plenário antes do 25 de Abril e tínhamos projetado alugar uma sala, que foi no edifício Franjinhas, esquina da Brancampo com a Rua Castilho. Foi lá o hotel, alugar o espaço para uma reunião de antigos alunos do Gil Vicente que iam discutir uma excursão que queriam fazer, não sei onde. Portanto, tínhamos a estrutura da ligação, com elementos que colocámos em cafés de Lisboa, lembram o Nicola, o Piquenique e outros. E em cada um desses cafés ficava um elemento da ligação e iam ter lá os elementos que iam à reunião. Ponto de encontro era em determinado café, cada um sabia o café em que ia. À última da hora, considerando a possibilidade de, dado o sururu que já havia, o livro do Spínola que teria sido lançado já em 23 de fevereiro, a movimentação que aquilo pode ter provocado e que provocou nas unidades, considerámos a essa altura, eu e Vasco Lourenço, que podia haver qualquer problema de fiscalização por parte da PIDE em relação a nós. E o edifício Franjinhas ficava ali no centro de Lisboa, perto do Marquês de Pombal e tal, não dava nas vistas se houvesse ali PIDES a passarem à paisana e tal, e a ver quem é que de militares iria a essa reunião. Portanto, à última hora, resolvemos, de facto, mudar de local para a reunião do plenário. E eu e o hotel dividimos os cafés e corremos os cafés à hora do ponto de encontro a dizer aos elementos de ligação: não mandas as pessoas para esta direção, Franjinhas, mandas para esta outra em Cascais. Dividimos esses cafés todos, da parte alta da cidade, da parte baixa. Fiquei eu com a parte baixa e o Vasco Lourenço com a parte alta. E o hotel, depois de correr os cafés dele e de avisar os delegados, a missão era ir para a porta do Franjinhas para a hipótese de haver alguém que não tivesse sido avisado antecipadamente e que tivesse ido ter ao Franjinhas. E eu, depois de fazer a minha ronda dos cafés, iria ter com o hotel. E a essa altura, quando já estava a aproximar-se a hora de nós, eu e o Vasco, termos que ir para Cascais, o Vasco chegou e disse: então, apareceu muita malta e tal. Eu disse: apareceram poucos, já lhes dei aqui as indicações e tal, e nós podemos ir embora. Então espera lá aí, que eu vou lá acima pagar isto e venho já. Pronto, ok, e o hotel seguiu para Cascais e eu subi ao 7º piso, penso que era o 7º piso, para pagar. Tinha uma recepção, uma menina. Eu digo: olha, há aqui uma sala alugada em nome do Sr. Hotel Saraiva de Carvalho. Nós anulámos a reunião, adiámos a reunião e eu queria pagar, queria saber quanto tinha para pagar. E a menina olha para mim e diz: adiarem a reunião? Mas a sala está cheia. Eu disse: olha que não, disse a senhora, olha que não. Olha que estou aí já há uma porção de pessoas à espera da reunião, que a reunião se faz e tal. O quê, pá? Então o Vasco foi lá, estavam cerca de quase 40 oficiais já na sala, pá, à espera para da reunião. E quando o Vasco entra: então o que é isto, pá? Isto é que são horas, pá, a malta para estar toda aqui à espera, pá, e tal.
Que é isto? Essas horas nunca mais ninguém aparece, o que é? Mas a reunião... E eu a dizer-lhes, mas vocês não sabem que a reunião foi anulada, pá. A reunião foi anulada. Já não há reunião. A malta tinha anulado a reunião. E à medida para que eles iam sair, eu disse, pá, então, esta morada, vai para esta morada, é esta morada, Cascais, pá, arranca já, pá, vamos embora, pá, tal. Arranjei rapidamente uns papéis e comecei a escrever, sigam para essa direção. E comecei a escrever a direção, ao mesmo tempo que dizia, a reunião foi anulada e vocês não foram avisados, a reunião foi anulada, vão-se embora, pá, depois vão de ser avisados noutra altura. O que é que se tinha passado? O Franjinhas tinha duas entradas, duas portas de entrada. Uma na Brancamp e outra na Castilho. O hotel, que não conhecia bem aquilo, só se preocupou com a entrada na Castilho. E a malta tinha entrado toda pela entrada da Brancamp, que era a principal. E pronto, e foi essa coisa. É que aqueles 40 quase que tinham entrado já e que estavam reunidos na sala, tinham entrado para Brancamp, quando eu estava à espera deles para a Rua Castilho, não sabendo que havia para uma outra entrada para Brancamp. O reconhecimento não tinha sido feito, pá, com toda a eficácia, pá. Como não era possível fazer uma reunião no Franjinhas, como Vasco Lourenço tinha preconizado, era preciso arranjar outro espaço. E eu lembrei-me de pedir ao padre Brola Reis um salão paroquial. E o Brola Reis acabou por convencer o irmão, que tinha um ateliê em Cascais. Estava devoluto na altura, tinha 2 estiradores, e a reunião acabou por se fazer em Cascais. O pouco que eu me lembro, porque tinha de facto 14 anos nessa altura, foi o Major Sanches Osório, na nossa casa de Lisboa. Ele era muito amigo do meu tio, capelão militar, José Maria Braula Reis, irmão do meu pai, que está aqui sempre presente no ateliê. E, portanto, o meu tio José Maria foi lá à casa de Lisboa com o Major Sanches Osório buscar a chave deste ateliê onde estamos agora. Portanto, isso eu, no alto dos meus 14 anos, lembro perfeitamente que estava lá na sala e a pessoa fica assim um bocadinho intrigada e só muitos anos depois é que vinha saber daquele momento e a razão daquele momento. Fomos lá para um ateliê que era da parte velha de Cascais, um ateliê não muito grande. E a malta da ligação, que tem o seu grupo, até chegou já atrasado não, já estava aqui, já lá havia muita gente. E a reunião dá-se numas condições, em termos de reuniões muito alargadas, foi de longe a que teve piores condições. É um prédio antigo, com pequenos compartimentos, mas que isso encheu-se completamente. Recordo-me que, de facto, houve oficiais com quem eu depois falei, que, inclusive, ao chegarem, viram a escada com gente, com camaradas, e bem, disseram, olha, vou-me embora, venha saber depois o que é que se passará aqui. E assim foi. Mesmo até alguns dos camaradas que estavam nessas salas mais interiores, coitados, não tinham qualquer hipótese de ouvir claramente o que é que estava aqui a passar e também se foram embora. E foi nesta pequena sala onde se fez aqui a apresentação dos resultados, das situações, enfim, de tudo isso. Eu lembro de entrar, contando uns em cima dos outros. E eu, muitos não conhecia. E estava,
Estava com a Bispo Beatriz ao meu lado, passou. Opa, não há aqui ninguém da piada. E disse-me o Bispo Beatriz, que era um gajo pachola e com muita piada. Bicho, em cada 4 há um, pá. E continuou. Eu lembro perfeitamente. Achei piada, nunca mais me esqueci disto. O chão era de madeira, portanto não tinha placa. 180 marmães lá em cima, a certa altura a moto começou a dizer isso ainda vai abaixo. Mas o pior é que eram dois compartimentos, além do outro que eu tenho presente, que era um gabinetezinho pequenino onde estavam os 4 marinheiros, 2 compartimentos que tinham ligação um com o outro, mas a malta apinhada de pé, pá, apinhada, tudo ali a discutir aquilo. Bem, e esta reunião, é nessas condições que esta reunião acaba por ser uma reunião absolutamente essencial, porque é na reunião que se tomam as decisões fundamentais para a continuação do movimento que nos leva ao 25 de Abril. Bom, a reunião é um bocado... Como é que eu ia dizer? Um bocado selvagem. É um bocado selvagem. Não havia ordem para se fazer ouvir ou para qualquer coisa. Aquilo depois eram interrompidos. Houve uma certa confusão ali. Aquilo era uma confusão, era uma atrapalhação de gente metida num cubículo em que nunca havia uma quarta parte ou um quinto e couve tudo lá. Em cima do estirador começaram o Vítor Alves, portanto o diretório, o Vítor Alves, o Otelo e o Vasco Lourenço, e em cima do estirador, que estava elevadíssimo, não é? Elevadíssimo, eu lembro-me que via de facto as pessoas, eles estavam ali assim a contar uma história resumida, como é que as coisas tinham passado desde setembro em Évora, no Monte, até aquela data. É dito que tínhamos um programa político, digamos, para propor. Nessa altura os pinolistas dizem, não, são nossos generais, é quando resolver. Sabendo eles já que era o nosso general que ia, não é? O Virgílio Varela, com o exemplar do Portugal e o Futuro na mão, encarrapitado, não sei se numa secretária, eu sei que ele estava assim num ponto mais alto, e ele dizia: nós não precisamos de um programa, temos aqui o programa a seguir ao golpe. E trovei. Pôr em causa aquilo para que nós tínhamos ido ali, que tinha sido discutido e estava nas unidades, preparado, na agenda, etc. Chamei garotos, pá, uma camada de miúdos, pá. Portanto, viemos para aqui com uma ordem de trabalhos, pá, agora isto é para empatar, vocês querem empatar, não sei quantos, não sei. Então, mandei-os à mãe, palavras dignas, não é? Saltei da prancha e foi citar. E eu saltei para cima do estirador do arquiteto, aquilo ia vindo abaixo, a malta dizia, pá, cuidado, aquilo abanou, e digo, mas chefe, mas quem é o chefe que nós temos para ir atrás? Aqui não há cheques em branco para ninguém. Vasco Lourenço, por sua vez, diz que não se passa cheques em branco a ninguém. Os oriundos de cadetes nas reuniões de Alcácer e Óbidos falavam e tinham eleito Costa Gomes. Depois da intervenção de Vasco Lourenço, passou-se de facto a uma votação. E fomos a votos outra vez. Costa Gomes é confirmado, agora com uma relação de votos diferente e menor do que tinha sido em Óbidos, mas é confirmado da ordem de 4 votos para 1 no Spínola. Portanto, são os 2 que são discutidos. Ficou decidido, sim senhor, são os 2, mas conseguimos pôr uma condição. São os 2, desde que aceitem o programa político que nós vamos aprovar. Portanto, essa condição que vem, portanto, totalmente contrária à opinião que é defendida pelos espúrios. E no dia 5, antes da reunião, eu fui à Cova da Moura falar com o general Spínola. Disse: meu general, vai haver uma reunião à noite, assim. Há
pessoas que defendem que a chefia do movimento deve ser do general Costa Gomes e outra que deve ser sua. E eu queria saber qual era a posição do meu general. Ele disse-me, isso é absolutamente descabido. Eu e o general Costa Gomes estamos de braço dado. Ele está aqui ao lado. Se eu tenho alguma dúvida nisso, em que ele está comigo, e mostrou-me o documento que o general Costa Gomes tinha feito, em que ele aprovava completamente as posições do general Spínola. Se eu tiver alguma dúvida, para dizer aos seus camaradas, vamos ali ao lado falar com o nosso general. Isso é o que faltava. O senhor diz-me isso. E foi isto mesmo que eu referi na noite de 5 de março, em Cascais. Quem esteve presente ali pressentiu que havia ali movimentações de toda a ordem. E as perguntas, mas eram movimentações de quem? Do general Costa Gomes? Eu penso que o general Costa Gomes nunca se movimentou muito e nunca sentiu necessidade de se movimentar. Mas da parte da maioria dos oficiais que apoiantes do general Spínola, e que tinham, o que é natural, todos nós temos a nossa entourage, e o próprio general criou a entourage dos seus oficiais, pressentiu-se que ali havia os milicianos, quer queiramos, quer não, estavam de algum modo hipotecados ao general Spínola porque o tinham escrito em documento. Isto é, num documento que escreveram preto no branco, diziam que contavam com o general Spínola para resolver o problema deles e que contasse ele com o apoio deles para qualquer situação que ele pretendesse. E gera-se, de facto, uma confusão de perguntas e de dúvidas. Via-se que, de facto, havia aqui um profundo nervosismo. E é nessa altura que eu já tinha ficado combinado com o diretório, fiquei de fazer um plano estratégico do após a reunião de Cascais. E o que é que acontece? Eu estava emprestado ao estirador. E estava precisamente entre o Sancho Osório e o Monge, que tinham sabido qual era a minha digamos, missão para essa reunião de 5. Pegam cada um no braço e dizem, não vais lá para cima e agora explicas. O Pinto Soares era um tipo notável em termos de organização. Mas que trazia uns painéis, uns quadros sobre o que é que se devia fazer, elucidativos, deu-lhe uma aula sobre qual vai ser a organização do movimento para o futuro próximo, quais são os objetivos a alcançar, etc. É aquele gráfico que ali está, é o original. A reunião de Cascais é o primeiro círculo que está ali assim, no 1, 2, 3, 4, 5. E depois, se tudo tivesse corrido naturalmente como foi de facto aprovado, chegaríamos ao dia 23 de março, data em que iria uma comissão com os oficiais generais, o Spínola e o Costa Gomes, ao Presidente da República, efetivamente dizer-lhe, Sr. Presidente, tem aqui este manifesto, faça favor, cumpra-o. Demorou o seu tempo para fazer essa exposição, até que chegou a altura em que o Melo Antunes, terminada a atuação do pessoal da engenharia, sobretudo do Pinto Soares, o Melo Antunes fez a leitura então do movimento das Forças Armadas em Nação. E aí definia-se, de facto, qual era o pensamento do movimento, o que é que o movimento pretendia, quais eram os objetivos que se propunham alcançar. Isto não era um programa, isto, obviamente, era, no fundo, um manifesto que tinha como principal objetivo o de mobilizar as pessoas, digamos assim, para o movimento. Portanto, esse é um documento que revela as precauções semânticas, se assim podemos chamar, que eram indispensáveis para poder agregar ou congregar a maior parte dos oficiais, mas que já abre pistas para um desenvolvimento maior, digamos assim, de um discurso que fosse mais revelador, digamos assim, dos próprios problemas da sociedade, enfim, que se vivia na época.
E também quando o Melo Antunes acaba de ler o manifesto, aparece a surpresa da contestação do Seabra, do capitão Seabra da Força Aérea, em casa de quem tinha sido redigido o manifesto, ainda por cima, a dizer a Força Aérea não entra, mas nada faz contra vocês. Em nome de 200 oficiais da Força Aérea, eu quero dizer que nós não aceitamos isto. Nós não aceitamos o princípio do direito à autodeterminação e independência, que estava no documento. Calculam o baque que aquilo deu. É evidente que a rapaziada da Força Aérea disse que ele não tinha legitimidade para tomar essa posição, mas o que é facto é que a assumiu. No caso particular da Força Aérea, houve duas questões fundamentais que levaram ao afastamento. Uma delas foi a descolonização e a outra foi a questão que está ligada, uma está ligada à outra, a questão da PIDE, do destino da PIDE-DGS. Mas o fundamental era a descolonização e grande parte das pessoas na Força Aérea partilhavam um pouco a ideia, que era a ideia básica do general Spínola na altura, que era manter a unidade nacional, incluindo as antigas colónias, arranjar uma solução, mas em que o país se mantivesse, o país, na concepção dele, se mantivesse unido e não dividido. Mas o que muitos desses meus camaradas esqueceram foi que havia outra parte interessada, e a outra parte interessada eram os movimentos de libertação desses países. E, portanto, isso chocava automaticamente com tudo aquilo que se iria passar depois de se fazer um golpe de Estado ou uma revolução, desde o momento que se mudasse o regime. A Força Aérea, quando muito, ia ao encontro daquilo que era proposto pelo próprio general Spínola no Portugal e o Futuro, portanto, esse tipo de projeto, com o qual nós, Exército, já não concordávamos nessa altura. E a Armada também não. Portanto, a Armada era desconfiança ainda em relação ao Spínola, como elemento general que nós chamaríamos para um diretório militar quando e se atingíssemos os objetivos que nos propunhamos, deixava muitas reservas no pessoal da Armada, os camaradas da Armada e tal. Qual é a nossa preocupação? Primeiro, explica-se, dada esta dúvida inicial, se aquilo vai ser um movimento com um programa político que nos satisfaça ou se é apenas um movimento militar para dar o poder ao Spínola e ao Costa Gomes. Se é isso, nós temos muitas reservas porque nós tínhamos discutido muito a experiência histórica anterior e um putsch militar. E até porque houve aquela tentativa do putsch à extrema-direita, da coalesada, não é? Portanto, para nós nos comprometermos, tínhamos dúvidas. Nós não conhecíamos as pessoas, víamos pessoas muito impreparadas do ponto de vista político, eu não tenho qualquer rebuço em afirmar isso, e ainda por cima, os nomes de Spínola e Costa Gomes apareciam como uma posição que não se percebia bem o que é que delegamos. O termo era delegar competências neles. Portanto, isso para nós constitui um perigo. E, portanto, a posição que a Marinha toma, essa organização clandestina da Marinha é, primeiro, influenciar politicamente o Exército para criar um programa. Ponto número 1. Segundo, vamos garantir que nenhuma unidade sai contra o Exército. Esta posição que a Marinha toma é a chamada, foi depois denominada neutralidade ativa, ou seja, nós não vamos sair a favor, mas vocês não se preocupam porque nós não vamos deixar de sair nenhuma unidade contra vocês. Portanto, esta é a posição-chave da Marinha. A posição dos paraquedistas foi meramente expectante porque não estávamos à espera de um avanço tão grande no movimento e, como tal,
não tínhamos apoio na retaguarda sem informarmos o comandante daquilo que se tinha passado, para tomarmos uma posição. Nem era tão pouco necessária. Quem cala, consente. Na Força Aérea, os elementos conservadores eram dominantes e a gente já sabia que tinha que contar com a reação conservadora, digamos, da Força Aérea. Ela tinha sido claríssima desde o início. E, por outro lado, com as exigências radicalizantes, digamos assim, da Marinha, que me pareciam, obviamente, deslocadas naquele momento, porque podiam conduzir justamente à paralisia do movimento. Uhum. Bem, por isso, penso que, apesar de tudo, o que se conseguiu foi um consenso de centro, que no fundo era o Exército. Quer dizer, havia uma certa preocupação, mas por outro lado, em termos de relação de forças, desde que tivéssemos o apoio do Exército... Claro, vocês também só contavam mesmo era com o Exército, era? Exato. Essa reunião foi marcante, sobretudo para marcar as três posições que aconteceram no 25 de Abril. A posição militante, ativa, interveniente do Exército, a posição militante, mas expectante da Marinha, e a posição neutra, da neutralidade, eventualmente colaborante, da Força Aérea. E foi aí que de facto ficou claro, as três, e ficou claro que tinha que ser o Exército. Éramos nós que tínhamos que ser o motor da coisa, e que tínhamos que se fazer a coisa. E aquilo está-se em grande discussão até que a certa altura o Francisco, um capitão de artilharia, tem uma intervenção e diz: mas que hesitação é esta? É preciso assinar, digam-me onde é que eu assino e eu assino. E é o primeiro a assinar o documento e assinaram, portanto, dos presentes assinaram 111 oficiais. A Armada não assina, a Força Aérea não assina, mas do Exército assinam 111 camaradas, representando quase os tais 600 camaradas espalhados pelas unidades e que não podiam comparecer. Aprovou-se esse documento e as unidades manifestaram o que é que lhes ia na alma. E o Regimento de Infantaria 5, o Piedade de Faria, levou a frase que nós tínhamos aqui já combinado. Meus amigos, nós sentimos-nos tigres. Façam o favor de dizer onde, quando e como querem que nós façamos a intervenção. Isto é uma posição de um grupo de oficiais que não deixa dúvidas nenhumas. Quer dizer, vocês, quando precisarem de nós, só dizem onde, quando e como. E nós respondemos. E é que é aprovado, de facto, digamos, o lançamento do movimento na senda política. Digamos. O grande corpo do MFA manifesta-se pró-politização aí em Cascais. E repare, é aí no dia 5 de março que o movimento dos capitães se transforma em movimento das Forças Armadas. O nome até aqui era Movimento dos Capitães e é na reunião de 5 de março que se decide deixar de chamar Movimento dos Capitães para passar a chamar Movimento das Forças Armadas. Depois é decidido contactar os dois generais para dirigirem o processo depois do golpe e da tomada do poder, desde que, volto a dizer, desde que aceitassem o programa político que nós íamos discutir, e depois é dado um voto de confiança à Comissão Coordenadora e à Direção para que executem o que está previsto. E, portanto, são as grandes decisões que ali são tomadas. Eu nunca quis meter-me nas reuniões que conduziram ao 25 de Abril. E porquê? Eu penso que os regimes devem evoluir sem golpes de Estado. O 25 de Abril foi uma revolução, mas começou por ser um golpe de Estado, não é? Foi um governo que, por acaso, não teve consequências muito gravosas, porque ao fim e ao cabo morreram parece 10 pessoas mortas pela PIDE, mas podia ter. Se ponha que a guarnição militar mesmo, que estava com o governo, fazia frente às tropas da coisa, e que o barco que
estava em frente ao Terreiro do Paço, começava a bombardear o Terreiro do Paço. Naturalmente, nós teríamos uma guerra civil. E iniciava-se uma guerra civil. Isso era muito grave para o país. O país em guerra e com uma guerra civil no seu interior era um cataclismo, na minha opinião. E eu pretendi sempre evitar esses cataclismos e, sobretudo, as guerras civis. Não foi tendo informações constantes da movimentação? Muito depois, quer dizer, eu, por exemplo, do meu chefe de gabinete, porque eu também tinha posto o meu chefe de gabinete, os oficiais trabalhavam comigo e dizem o seguinte: vocês são homens, têm consciência daquilo que fazem, tomam parte nas reuniões que quiserem, mas não vêm transmitir, porque se me vêm transmitir, eu tenho que atuar. E eu não quero atuar. Portanto, de facto, uma decisão cautelosa que não abria nem fechava portas, não é? Não, é porque eu sabia que eles tinham razão, no fundo tinham razão. Quer dizer, o governo não dava saída aos problemas do ultramar. E os problemas do ultramar tinham que se resolver. Porque se não se resolvem naquela altura, nós perdíamos a guerra no ultramar. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Na sequência da publicação do livro de Spínola, Marcelo Caetano apresenta a demissão a Américo Tomás. O chefe de Estado rejeita-a, mas a situação tem que ser resolvida. Numa primeira fase, Marcelo começa por convocar a Assembleia Nacional. Quer reiterar e submeter à aprovação a sua política ultramarina. Senhor Presidente, senhores deputados, nenhuma dúvida pode haver de que o mais grave problema que presentemente se põe à nação portuguesa é o ultramar. Impõe-se que os portugueses adotem uma atitude consciente e definida. E por isso se lhes pede, através da sua mais alta Assembleia Representativa, nova reflexão. É para facilitar que me proponho recapitular a orientação que tem sido seguida pelo Governo, de acordo com o sufrágio popular e dentro das linhas traçadas na revisão constitucional de 1971. É à Assembleia Nacional que compete dizer agora se o rumo que seguimos está certo. E disciplinadamente me submeterei depois ao veredicto de quem tem autoridade para o preferir. Presidente do Conselho de Ministros, invocando a sua publicação do seu livro sobre o problema ultramarino, comparando com as teorias apresentadas pelo general Spínola, lança um repto à Assembleia da República dizendo, se for da opinião dos senhores que são os eleitos pelo povo, se estiverem contra mim ou contra o livro que eu publiquei, digam-me que eu democraticamente faço as malas e vou-me embora. Evidentemente foi aplaudido pela Assembleia, toda a gente esteve de acordo. Esta Assembleia resolve manifestar o seu apoio à política do Governo que vem sendo claramente definida. Nenhuma surpresa. A Assembleia Nacional aprova a política de Marcelo para o ultramar. Mas o Governo e a hierarquia militar não ficam por aqui. Talvez, sabendo da reunião de Cascais e das conclusões aí tiradas, ou até antecipando qualquer manifestação de apoio aos generais por parte do movimento, o poder toma, pela primeira vez, medidas mais diretas. 3 dias depois do 5 de março de 74, 3 dias depois, no dia 8, o Vasco Lourenço e mais 3 capitães do movimento recebem
a indicação de que são transferidos rapidamente, por despacho do Ministro do Exército, do General Andrade e Silva, o Vasco Lourenço e o Capitão Carlos Clemente para os Açores, o Capitão Antero Ribeiro da Silva para a Madeira e o Capitão David Martelo, transferido para o Batalhão de Caçadores 3 em Bragança. Era a primeira vez que havia oficiais do movimento transferidos só por pertencerem ao movimento. É possível falar sem o nó na garganta, é possível amar sem que venham proibir, é possível correr sem que seja a fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. La 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 la. Não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser homem. É possível ser homem, é possível ser livre. É possível ser livre, livre, livre. La 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 la.